Muito bom dia a todos, muito bem-vindos e obrigado pelo vosso tempo hoje de manhã para este webinar sobre o Lumaps, entre várias coisas também com aqui a integração no Google Workspace. Nós vamos aguardar talvez só mais 1 ou 2 minutos, até o meio-dia e 5, para iniciar. Vou voltar aqui a pôr a música para vos acompanhar neste último minuto. Ora, penso que podemos começar. Muito bom dia uma vez mais, bem-vindos. A ideia aqui é fazermos então aqui uma curta apresentação sobre uma solução de comunicação interna, mas que, como vamos ver, é muito mais para além disso, que é a Lumaps. Hoje, para começar, vamos ter a participação. Eu ia pedir para toda a gente pôr em mute, mas vi que já toda a gente dá, portanto podemos passar aqui este passo. Mas teremos então a participação de mim mesmo, Tiago Monteiro, Territory Manager aqui na Nubalia, e de António Moreira, Pre-Sales Specialist, também na Nubalia, que irá fazer aqui a apresentação da demonstração no final. Um pequeno índice, portanto, aqui vamos abordar alguns temas muito no contexto que nos é comum a todos, infelizmente, mas que também, ao mesmo tempo, felizmente, já está na sua fase de resolução, mas a gestão das empresas internamente em tempos de crise. Sem dúvida, aqui a parte da pandemia e do Covid irá ser um exemplo que utilizaremos bastante durante a apresentação, mas esta gestão de crise acaba por ser transponível para qualquer situação de crise em geral e não apenas uma pandemia gravíssima como o Covid foi. Começando por dar apenas algum contexto sobre a Nubalia. A Nubalia é um parceiro, agora parte da Devoteam. A Devoteam, por sua vez, é um dos maiores parceiros europeus tecnológicos. Funciona apoiado em vários pilares e hoje vamos nos focar aqui no pilar da Google, onde temos variedíssimas certificações, mais de 200 colaboradores, 223 colaboradores com certificações profissionais da Google, e assim como credenciais de serviços de implementação. E somos também um parceiro de Managed Service Provider, portanto, o provedor de serviços centralizados, e um Premier Partner a nível de Google Cloud. Temos presença como Devoteam em quase toda a Europa, em 18 países, contamos com mais de 8.000 profissionais e também com mais de 2.000 clientes espalhados pela Europa. Como é que conseguimos atingir esta cobertura? Muito com base, lá está, nos pilares da Devoteam, neste caso especificamente as soluções da Google Cloud, aquelas que também nos vamos focar um pouco no momento da apresentação, graças à integração que a Lumaps permite de uma forma transparente com esta ferramenta, assim como com outras, através também de alguns serviços, desde a gestão da mudança, onde alguns dos temas que iremos abordar hoje, sem dúvida, fazem parte também desse projeto e desse processo, a nível da preparação para alguma eventualidade que possa ocorrer, alguma crise que possa vir a acontecer, desde simples projetos, simples entre aspas, projetos de implementação da solução, onde, devido à nossa experiência, é efetivamente simples não só para o cliente, como para todos os utilizadores que depois vão fazer a utilização dessas ferramentas através daqui dos planos de gestão da mudança. Temos também, e aqui uma das ferramentas será o foco principal desta apresentação, ferramentas de parceiros externos, neste caso a Lumaps, conta como tal, é um parceiro que integra, como referi aqui com a Google, mas que é único, ou seja, é uma solução à parte da Google ou de todos os provedores de soluções tecnológicas. Contamos, portanto, com toda esta experiência e com base nisto, ajudamos clientes pela Europa, tendo já mais de 3 milhões de utilizadores migrados e os tais 2.300 clientes a nível do Workspace e mais de 200 grandes projetos desenvolvidos em 4 anos a nível de GCP. Passando então para o tema em
em cima da mesa, neste caso, a gestão de uma crise e como é que as ferramentas como a Lumaps, neste caso, podem ajudar a gerir e a garantir uma continuidade de negócio nestes momentos de crise. Apenas aqui alguns números para nos contextualizarmos um pouco. Neste contexto de Business Continuity Management, portanto aqui gestão de crise, poderia ser uma tradução feita para português, e de acordo com alguns estudos feitos um pouco por todo o mundo, temos desde a Gartner, passando pela FIMA, acabando aqui na PwC, portanto consultoras, organizações do Estado e depois também outra consultora, aqui neste caso, que é a Gartner, e podemos verificar que, de acordo com a Gartner, antes da crise do Covid, 38% das grandes empresas achavam estar totalmente preparadas para uma situação de crise como aconteceu. Infelizmente, em alguns casos, verificou-se que não era verdade, e também, ao mesmo tempo, verificamos que, muito por causa desta esperança vã ou ideia que estamos bem preparados para qualquer eventualidade, quando ocorre algum grande desastre, metade das empresas que passam por esse cataclismo, de alguma forma, acabam por não conseguir manter o seu negócio, por não reabrir. Aqui, neste caso, a FIMA, dos Estados Unidos, através de alguns estudos que fizeram na altura do Katrina, verificaram que nas áreas mais afetadas, metade das empresas não conseguiriam voltar a erguer depois de uma catástrofe. Neste caso, e também um pouco para confirmar aquilo que tinha dito, não se aplica apenas ao Covid, a uma pandemia mundial, mas a qualquer crise que pode ser do nível mais macro ao nível mais micro, afetando apenas uma empresa. De acordo com isso, a PwC verificou que nos últimos 5 anos, mais de 69% das empresas acabam por passar por algum tipo de crise nesse sentido. Com base nisso, podemos tentar aqui definir o impacto, independentemente do tipo de crise que seja uma pandemia, seja uma situação de calamidade geográfica, por exemplo, como um terremoto, um maremoto, alguma situação nesse sentido, há sempre depois um encadeamento de acontecimentos que acabam por impactar mais ou menos as empresas. Aqui, muito rapidamente, gostaria de vos partilhar algumas noções, nomeadamente que acabam por, de forma hierárquica quase, ou em escada, acabar por afetar o bottom line das empresas e as pessoas nas empresas. Portanto, começando aqui por uma situação em que existem vários provedores tecnológicos das ferramentas que utilizam, muitas vezes o CRM está com um parceiro, a solução de e-mail poderá estar com outro, a solução de ferramentas com outro, de comunicação com outro, e embora possa haver alguma interoperabilidade entre todas estas soluções, elas não são geríveis na mesma consola, da mesma forma, de uma forma transversal e transparente para todas as ferramentas que utilizam. Em alguns casos, as ferramentas também podem ser confusas, necessitar aqui de um grande número de adaptação, de conhecimento por parte dos colaboradores. Depois há também alguns desafios de infraestrutura, a nível de conseguir manter a mesma produtividade e o mesmo acesso de todos os utilizadores, mesmo estando a trabalhar num cenário de trabalho remoto. E depois, obviamente, todos os fatores externos que podem ocorrer para cada uma das empresas. Isto, em escada, acaba por afetar uma nova área dentro da normal continuidade do trabalho de uma empresa. Em primeiro lugar, o conceito de Shadow IT aumenta. Este conceito de Shadow IT é a ideia de, mesmo nas grandes empresas, muitas vezes por causa do facto de terem vários provedores tecnológicos, acontecer a desfragmentação da equipa de suporte. Ou seja, a empresa até pode ter uma equipa de IT, que dá suporte à maior parte dos utilizadores, mas depois, a nível daquilo que tinha falado há pouco, o CRM, por exemplo, poderá ser outro provedor e a vossa equipa de IT pode não estar tão familiarizada. O que é que vai criar aqui uma dependência de várias equipas de IT espalhadas geograficamente dentro e fora da empresa, que aumentam depois, como vamos ver mais à frente, ou podem aumentar aqui a confusão. Dentro da crise e com todos estes desafios, existem novas rotinas de trabalho remoto que também são nem sempre fáceis de se adaptar. Há muitas pessoas que acabam por não ter as mesmas condições para conseguir produzir da mesma forma quando estão a trabalhar em casa. Às vezes coisas tão simples como uma cadeira ergonómica ou luz suficiente ou um espaço físico para trabalhar em casa. E depois também, obviamente, aqui
a parte do incógnito. Quando é que poderemos voltar à normalidade? Quando é que poderemos regressar aqui à nossa rotina mais comum? Com base nestas três, então, temos aqui alguma, como referi, confusão na comunicação, por causa do Shadow IT, e alguns desafios também a nível de alinhamento. Algumas ideias, quando não são únicas e vários pontos de vista a introduzir a sua opinião, podem criar vários alinhamentos para uma empresa que, obviamente, e por uma questão de continuidade, deverá haver aqui um fio condutor único com os seus valores, com os seus ideais, para conseguir atingir os objetivos da empresa. Isto tudo poderá também, sem dúvida, criar aqui alguma alteração abrupta a nível das políticas internas, nomeadamente na forma como trabalhavam os vossos colaboradores antes de uma crise. Tudo isto culmina então aqui na criação de alguma confusão, de alguma incerteza, dúvida e medo, e por último, tudo isto vai ser refletido exatamente naquilo que mais interessa para uma empresa. As pessoas, a sua cultura, a tecnologia que utilizam, o sucesso das suas operações e o bom funcionamento das suas operações e, em última análise, obviamente, o seu sucesso. O que é que podemos então fazer para tentar mitigar estas dificuldades que identificamos? Existem várias situações e várias alturas em que diferentes ações terão impacto diferente. Neste slide temos o ciclo de vida de uma crise, de uma forma bastante genérica, mas acaba sempre por estar, ou poderá ser, dividida aqui em quatro fases. Uma fase anterior, onde, se tudo correr bem, todas as empresas estarão sempre, ou seja, preparadas para a pior eventualidade, mas sem passar por essas piores eventualidades, obviamente, será o ideal. Mas esta preparação tem que contar com toda a empresa, portanto, há aqui um suporte e envolvimento de todos os colaboradores, desde o C-level até às pessoas que estão no trabalho mais comum e mais corriqueiro dentro da empresa. Depois, durante uma fase emergente, onde conseguimos antecipar de alguma forma, ou está iminente esta mesma crise, a comunicação é muito importante novamente. Manter aqui linhas de comunicação aberta para garantir que toda a gente está informada sobre as ferramentas que devem utilizar, como é que devem agir, como é que devem proceder, se podem ir ao escritório, se não podem ir ao escritório, se trabalham remotamente, com VPNs, com soluções diretas, tudo isso. Portanto, aqui uma grande comunicação é sem dúvida importante. Para quê? Para que durante a crise em si, quando ela nos está a afetar diretamente, seja possível dar alguma continuidade ao trabalho. Sem dúvida, houve aqui várias empresas no mundo, algumas com uma maior facilidade para o fazer, obviamente, mas mesmo assim conseguiram, com base nestes planos, até crescer em alturas de uma crise como a pandemia do Covid-19. Finalmente, depois de uma fase de crise, a ideia é preparar o regresso ao trabalho, o regresso à normalidade. Garantir que não há custos desnecessários, com a redução de custos que se calhar teve que se fazer durante a crise, que não há um aumento de custos desnecessários, que há aqui várias soluções ou situações que têm que ser tidas em consideração para garantir que não só regressam à normalidade, como também regressam de uma forma que vos permite estar preparados para uma futura eventual crise. Temos então aqui alguns desafios ao negócio, como referi, portanto aqui manter as linhas de comunicação aberta, como é que conseguimos aumentar o envolvimento dos colaboradores, como é que conseguimos atingir e conectar com todos os colaboradores, independentemente de estarem remotos ou não, e reduzir o risco, não só para o bem-estar dos vossos colaboradores, como para a continuidade do vosso negócio. Organizar e preparar aqui essa mesma continuidade de negócio, reduzindo, como referi, alguns custos com suporte, por exemplo, de todos os colaboradores que estão remotamente espalhados e do facto de não estarem unicamente num sítio geográfico, várias equipas juntas que podem interagir sem grande custo. Diminuir o tempo de pesquisa, portanto, facilitar os colaboradores a aceder à informação de uma forma rápida. Isto tudo, obviamente, com o intuito de melhorar o desempenho em geral, melhorar a produtividade, melhorar a assiduidade, tudo isso por parte dos colaboradores. Organizar, então, aqui as atividades de ramp-up, como é que conseguimos reduzir, por exemplo, custos de contratação no momento em que reduzimos custos durante uma crise.
Como é que também conseguimos reduzir o tempo e o esforço do onboarding de novas pessoas e novos colaboradores que acabam por entrar para estas empresas? E como é que, novamente, conseguimos garantir, então, aqui a continuidade do negócio em si? Tudo isto, e depois de passada a crise e do ramp-up e de volta à normalidade, uma ferramenta, um ponto de vista muito importante em que uma ferramenta como a Lumaps pode ajudar é garantir aqui o bem-estar dos colaboradores. E neste momento, fazendo aqui a migração dos conceitos em geral, eu gostaria de vos mostrar algumas analíticas que foram feitas por várias empresas e como é que a Lumaps consegue ajudar com alguns casos práticos, que depois vamos ver em demonstração quando o António apresentar, como é que a Lumaps consegue então ajudar as empresas nesse sentido e na gestão desta crise. Em primeiro lugar, sem dúvida que o apoio e participação dos colaboradores é muito importante. O bem-estar do bem mais essencial de todas as empresas é, sem dúvida, as pessoas que nela trabalham. Poderá haver empresas ou setores ou verticais onde é necessário uma maior força de trabalho humana. Há outras onde certamente poderemos automatizar muitas ações e muitas das tarefas diárias daquela empresa. O que é indubitável é que sejam 10 pessoas na empresa ou sejam 600, esse é o bem mais precioso, porque esse é o bem que vai garantir que o vosso trabalho continue a ser feito e que o trabalho da empresa e que a empresa continue a produzir. Com base nisso, a Make.uk tem aqui um pequeno gráfico que nos mostra todas as vantagens que conseguimos retirar quando uma empresa investe no bem-estar dos seus colaboradores. Nós conseguimos, e tenho aqui alguns resumos do gráfico em si, mas a ideia é impulsionar e usar aqui um termo em inglês que tem uma tradução para português que eu não sou grande apreciador, que é o engagement dos colaboradores. Penso que a tradução para português seja engajamento, não é a melhor palavra na minha opinião, mas engagement aqui dos colaboradores, aumentar esse engagement, aumenta automaticamente a produtividade. Porque um colaborador, ao sentir-se mais incluído, ao sentir que conta na empresa e que é valorizado na empresa, também automaticamente parte do ser humano retribuir esse investimento que é feito nele. Isso, muitas vezes, verifica-se no aumento da produtividade, verifica-se também no reduzir o tempo de baixa médica. Porquê? Porque uma dos findings, das conclusões da Make.uk é que ajudar os vossos colaboradores a serem mais ativos fisicamente, sem dúvida, aumenta o bem-estar de saúde desses colaboradores e, por sua vez, a longo prazo, irá reduzir esses riscos de saúde que essas pessoas têm, que se podem transformar em baixas médicas. Melhorar a cultura de uma forma geral, portanto, uma cultura de inclusão, de informação, de partilha, é sempre melhor numa equipa, porque uma empresa acaba por ser uma equipa, é muito melhor do que estar cada um com a sua agenda e com a sua mentalidade e a sua forma de trabalhar. E isto tudo, obviamente, que aqui com o objetivo de o tal engajamento ou engagement dos colaboradores seja o foco principal. Como é que a Lumaps consegue, então, ajudar nestas situações? Em primeiro lugar, como depois vamos ver na demonstração que o António irá fazer, é muito simples criar estas páginas. Isto é algo que eu gostaria de deixar bem claro, é que não há aqui, como vamos ver mais à frente e depois também na demonstração, a necessidade de ter conhecimentos de código, ter conhecimentos de criação de páginas, nada disso. Existem vários templates, existem vários widgets e é quase como aqui uma expressão que a Lumaps usa bastante, que é como uma cebola. Tem várias camadas que depois podem ir adicionando dentro de uma homepage e customizando à vossa necessidade. Como é que isso se verifica, então, aqui para aumentar a participação dos colaboradores? Em primeiro lugar, poder ter pequenos questionários numa homepage, apenas para permitir o envio de perguntas ou mesmo alguns questionários com resposta múltipla para tentar compreender quais são os maiores receios numa altura de crise, se é perderem o trabalho, se é entrar em layoff. Portanto, conseguem também ter aqui uma ideia do que é que os colaboradores estão a sentir de uma forma simples e aberta. Têm também o Digital Workplace, portanto, aqui um sítio onde conseguem ter
notícias, posts de comunidades que sejam relevantes dentro da empresa e que facilmente têm acesso a todos os colaboradores. E depois, páginas mais específicas, páginas que se podem focar com alguns temas sobre saúde e bem-estar, como temos aqui algumas campanhas que possam fazer internamente na vossa empresa sobre aulas de yoga dentro do horário de funcionamento, por exemplo, algumas atividades, algumas best practices sobre como estar sentado, quanto tempo estar em frente ao computador, todo este tipo de informação, ou então um tipo de página em que seja mais sobre os benefícios que uma empresa pode dar aos seus colaboradores. Existem várias empresas que acabam por optar por modalidades de pontos, onde depois dentro de um catálogo os colaboradores conseguem escolher onde é que querem aplicar esses benefícios. Portanto, aqui é também uma forma de tudo na mesma página, tudo numa ferramenta única, ter todos estes cenários disponíveis para os vossos colaboradores. Outro grande tema muito importante é a parte da comunicação, sem dúvida, e aqui, sempre com o mesmo intuito, a ideia da Lumapps é conectar todos esses colaboradores, estejam remotamente espalhados, seja dentro do mesmo país, da mesma cidade, ou até em países diferentes, continentes diferentes. Aqui não há nenhum limite, uma vez que é uma solução na nuvem, portanto, acessível de qualquer lugar. Aumenta a partilha de conhecimento e pegando aqui no facto de muitas empresas em Portugal, infelizmente, acabarem por ter uma expansão para o resto do mundo, se não apenas para a Europa e a África, permitir este partilha de conhecimento, traduzindo automaticamente, por exemplo, alguns dos conteúdos. Ou seja, criam uma página, a página para Portugal vai estar em português, mas se tiverem, por exemplo, presença em Espanha, podem adaptar o conteúdo também para espanhol. Obviamente não será aqui uma bala mágica, não é um botão e automaticamente está tudo pristinamente traduzido e a fazer sentido, mas num trabalho de tradução, se pusermos em percentagem, se calhar quando seria 100% de trabalho fazer a tradução do início, com uma solução destas conseguimos que se calhar 60% do trabalho possa automaticamente ser feito e depois seja apenas uma questão de rever e adaptar alguns conteúdos ou algumas expressões que possam não ter sido corretamente traduzidas. Tudo isto sempre com o objetivo de aumentar a confiança dos colaboradores para também manter aquele engagement e manterem-se dentro da própria empresa. Uma vez mais, como é que aqui a Lumapps poderá ajudar nesse sentido? Também de várias formas, além de, em primeiro lugar, ser efetivamente para toda a gente na empresa. Se tiverem o caso em que têm uma empresa que tem uma parte administrativa, em que estão maioritariamente num escritório em frente a um computador, obviamente a solução existe para estes colaboradores, mas se for o caso de estarem deslocados ou em fábricas ou em algum contexto onde acabam por não ter um computador à frente, através da aplicação móvel, terão acesso a toda a informação exatamente da mesma forma. Que informação será essa, então, aqui para a comunicação? Obviamente, notícias da empresa, notícias relevantes da vossa comunidade, da vossa área, do vosso país. Tudo isto pode ser filtrado também desta forma, ou seja, podem ter uma página para a Europa e depois, por utilizador, apenas aparecerão informações relevantes à sua região. Se eu, como colaborador em Portugal, aceder à parte das notícias, vou ver as notícias de Portugal. Se um colaborador em Espanha aceder a essa mesma página, devido ao seu acesso, vai automaticamente aparecer aqui, ou poderão aparecer aqui automaticamente apenas as notícias de Espanha. Temos também aqui várias formas de garantir uma ligação mais direta com o nível da chefia, com os colaboradores do C-Level. Neste caso, como o António depois também vai demonstrar, é o cantinho do CEO, se não estou em erro, e é uma forma de podermos enviar mensagens diretamente, ao mesmo tempo que vamos acompanhando todos os posts que ele pode fazer na comunidade, notícias que saiam na comunicação social sobre ele, entre outras coisas. Temos também aqui os Virtual Town Halls, num contexto então de trabalho remoto, ainda mais sentido, podem fazer, que são nada mais, nada menos do que reuniões de câmara, que podem ser semanais, quinzenais, mensais, mas a ideia é termos uma página onde já sabemos que naquela data vai haver um evento, portanto, alguém poderá falar, podem interagir, tem um chat, tem informação e acesso a antigos town halls. Há aqui várias coisas que podem ser feitas nesse sentido. E depois, então, temos a parte de continuidade de negócio e retorno à normalidade.
que aqui a ideia seria tentar então minimizar custos, também de contratação, mas não só, como também do suporte, reduzir o onboarding, melhorar o desempenho em geral e reduzir o tempo de paragem. Aqui no relatório da OpenHRMS temos os principais desafios dos novos colaboradores. Alguns deles, o principal aqui é a falta de clareza, muitas vezes, relativamente ao seu cargo, às reais necessidades do seu dia-a-dia quando começa. Isto pode ser depois também mitigado de alguma forma com, novamente aqui, a solução da Lumaps. Em primeiro lugar, tendo, por exemplo, uma Innovation Corner, onde é permitido os colaboradores apresentarem ideias de desenvolvimento, ideias de melhoria a nível de recursos humanos, portanto aqui várias coisas que podem ser partilhadas, mas também pode haver num sentido de top-down communication, ou seja, haver uma equipa de desenvolvimento e de inovação e partilhar o seu trabalho aqui nesta página para toda a empresa. Temos também aqui a possibilidade de criar, então, páginas de comunidade, como tinha falado há pouco. Estas páginas de comunidade, como o António depois também vai mostrar, permitem ser geridas da forma que melhor entenderem. O objetivo é terem um espaço único para uma equipa ou várias equipas dentro de uma comunidade trabalharem. Obviamente que há aqui vários exemplos depois que se podem aplicar a nível das páginas de comunidade, mas a ideia é ter, por exemplo, um calendário de equipa, ter uma drive, neste caso com o Google, de equipa e acesso às mesmas diretamente dentro desta página. Por isso, novamente, de acordo com o vosso acesso pessoal, acedem à página e a informação que for relevante para vocês é a informação que irá ser apresentada. Como é que conseguimos depois, então, reduzir aqui os custos de contratação? A ideia não é de todo não contratar mais gente ou ter robôs ou ter inteligência artificial a fazer o vosso trabalho. Não é esse o objetivo. O objetivo é facilitar migrações internas. Ou seja, ter, por exemplo, um job board onde internamente podem reutilizar os vossos recursos contando com a experiência que já têm e com o conhecimento da empresa. O que é que isso vai ajudar? Vai ajudar também a nível de tempo de onboarding, porque não só conseguimos criar pastas ou páginas que facilitam esse onboarding, quase criando aqui um contexto de gamification, onde têm ou podem definir o que é expectável de um novo colaborador no primeiro dia, na primeira semana e no primeiro mês, com alguns objetivos e algumas métricas que podem facilmente ser seguidas, novamente aqui com o intuito de aumentar o engagement e a contribuição por parte dos colaboradores nestes projetos e nestas atividades. Temos também o Social Advocacy, ou seja, um portal de recursos humanos, um portal onde podem dar sugestões, onde podem aceder a informação sobre a empresa, sobre a parte de recursos humanos, também aqui gerida pelos departamentos em si. Perdão. O que tinha referido há pouco, portanto, aqui a página de onboarding, que, como mencionei, conseguimos transpor aqui alguns conceitos de gamificação para este onboarding. Como referi, temos as atividades do primeiro dia, por exemplo, da primeira semana, e ali por trás estará o primeiro mês. O António depois também na demonstração irá apresentar um pouco melhor. E temos também a possibilidade de associar outras aplicações que são utilizadas na empresa, portanto, novamente, aqueles CRMs, aquelas soluções que estão como ilhas dentro da vossa infraestrutura, unificar tudo, tendo widgets com links diretamente para essas mesmas aplicações nas próprias páginas da Lumaps, portanto, aqui no workspace próprio do cliente. Relativamente, então, aqui à solução, é aquilo que falamos, é uma solução de comunicação, mas é muito mais do que isso. E a outra grande vantagem da Lumaps é a integração com as ferramentas que vocês já têm. Como mencionei há pouco, a normalidade da maior parte das empresas, um pouco espalhadas por todo o mundo, não apenas em Portugal, é este cenário que temos do lado esquerdo. Ou seja, uma solução que vos vai dar todas as ferramentas do dia-a-dia do trabalho, mas depois, se calhar, tem, como referi, uma rede social ou uma rede de comunicação empresarial separadamente, aplicações móveis de forma separada, um sistema de recursos humanos separado, uma Wikipédia, tudo isto de forma autónoma,
a ideia é, com o Lumaps, integrar e unificar todas estas soluções, todas estas ferramentas, facilitando depois também, em caso de necessidade, a partilha externa com redes sociais e sempre aqui com a integração transparente, neste caso especificamente do Google Workspace, mas funciona também com outras soluções semelhantes no mercado. Isto é atingido então aqui por ter uma página única, como referi, com as aplicações de negócio que utilizam, os vossos CRMs, as vossas aplicações de recursos humanos, perfis sociais, uma agenda de todos os colaboradores, por exemplo, e fazer uma pesquisa disso, como o António depois também vai demonstrar na apresentação, e utilizando e tirando partido da ferramenta do Google Workspace. Uma outra vantagem, aqui ao contrário, que a Lumaps traz para as outras ferramentas é também aumentar a adoção e, consequentemente, reduzir o TCO de soluções como o Google Workspace. Como é que isto é atingido? Muitas empresas, e em muitos casos o que acontece, as equipas da IT acabam por ter um pouco mais visibilidade sobre isso. O que ocorre é que uma empresa, na sua boa vontade, adquire uma solução como o Google Workspace e, ao partilhar isso com os seus colaboradores, eles encaram ou não veem o total potencial daquela ferramenta. Numa solução como a Lumaps, como conseguimos definir os links e as aplicações que aparecem visíveis para o colaborador utilizar, se estas estiverem visíveis na sua homepage, a adoção dessas ferramentas será muito mais simples e muito mais fáceis. Obviamente isso reduz o TCO, porque se estivermos a pagar 20 euros por uma licença, seja ela qual for ou do que for, mas utilizarmos apenas 10% do potencial dessa licença, quando a utilizarmos 60%, 100%, claro que o valor daquela licença vai ser revertido em produtividade a 100%, diminuindo aqui o TCO. Além de, como exemplo, temos aqui também variedíssimas companhias mundiais que acabam por utilizar a Lumaps com a integração do Google Workspace. Temos desde o Grupo Auchan até aqui a grandes armazéns de retalho como a Macy's nos Estados Unidos, Fiat Chrysler, por exemplo, várias empresas, mas o melhor exemplo que eu acho que vos posso dar é o da própria Google. Ou seja, a Google não só integra com o Lumaps, como em 3 casos distintos acabou por trocar outras ferramentas pela Lumaps. Temos, por exemplo, o antigo portal Jive, que é o Cloud Connect Community, que permite aqui um acesso de várias comunidades a vários conteúdos da Google, portanto, totalmente aqui apoiado na solução da Lumaps. Temos também o Google Cloud Hub e temos também o Waymo, 3 ferramentas de comunicação e de partilha de documentos que a Google utiliza e que são 100% baseadas aqui no Lumaps. Como um pequeno resumo, relativamente à solução em si, fatores principais ou fatores-chave para a facilidade na adoção de uma ferramenta como esta é que permite, com base em alguns templates, ter uma plataforma, como vão ver na demonstração do António, muito atual e esteticamente agradável, sem terem a necessidade de ter conhecimentos de código, seja ele qual for. Ou seja, como referi, e aqui com esta sigla que eu gosto sempre de deixar em inglês porque é quase contraproducente, porque a sigla é suposto facilitar, mas a ideia do conceito de what you see is what you get administration, ou seja, tal como Legos, por exemplo, nós conseguimos montar uma página com todos os widgets que achamos relevantes, sejam notícias, sejam acessos a aplicativos, seja acesso ao vosso e-mail, à vossa drive, tudo isso é possível de ser customizado, como vamos ver um pouco mais à frente. Só para terminar, os últimos 2 minutos antes de passarmos à demonstração, mencionar aqui uma solução um pouco chave na mão, por assim dizer, que a Lumaps tem neste momento, que é o Lumaps Essentials. Ele conta, é uma solução que está pronta a ser entregue, totalmente standardizada, inclui as 2 vertentes, portanto, as vertentes que referi de aplicações móveis, como também a versão web, e está disponível em 6 línguas diferentes, desde o francês ao japonês, passando aqui pelo espanhol, o italiano e o inglês.
Alguns conceitos apenas sobre esta promoção ou este licenciamento da Lumapps neste momento é, em primeiro lugar, a vantagem de terem um acesso único ao ambiente, que por sua vez e por trás vai permitir acesso a todas as ferramentas que têm na empresa, a possibilidade de ter aqui notificações e alertas através da aplicação móvel, páginas de notícias, Leadership Corner, como falámos também há pouco, os town halls, employee advocacy, remote working, portanto, todos aqueles conceitos que nós falámos acima estão incluídos neste licenciamento. Para terminar, e apenas também para ficarem aqui com uma ideia visual, temos incluídos neste licenciamento 3 modelos de design, 3 templates, que podem ser customizáveis. Podem alterar as cores, ou adicionar o vosso logotipo e customizar a forma como a página em si está organizada. Para perceberem como é que isso pode ser feito e terem uma visibilidade sobre o ambiente em si, eu passaria talvez a palavra ao António, que irá então fazer a demonstração do ambiente de uma forma mais prática. Boa tarde. Eu vou se calhar, aqui. É isso, eu vou se calhar parar de partilhar a minha apresentação e apresentas tu então aí do teu lado o ecrã. É mais fácil, certo? Okay. Ora então, quando quiseres podes partilhar. Ok. Ok, já conseguem ver? Já sim, senhor. Sim, perfeito. Ok, este seria um ambiente de teste onde será possível visualizar várias funções e possibilidades, algumas coisas que serão redundantes, mas é só para verificar as possibilidades da própria ferramenta. Aqui tem o Town Hall, que o Tiago referiu. Também Digital Workspace. Aqui tem o cantinho do CEO, ou seja, uma página com informação que o CEO pode publicar, vários tipos de informação. Aqui abaixo, o contacto direto, que seria interessante, o contacto direto com o CEO. Neste caso, o CEO poderia ser uma equipa de administração ou outra equipa. Voltando aqui à página principal, aqui tem notícias da empresa, poderia ser dividido por equipa, por país, etc. Vários tipos de notícias de relevo para a empresa, o calendário da empresa, os eventos que vão acontecer da empresa. Esta parte aqui, por exemplo, seria as novas incorporações da empresa, quem chegou, contacto direto, informação das novas pessoas, contacto também para redes sociais, neste caso é o Twitter, poderia ser outro. Vídeos da empresa também, aqui. Esta parte seria a parte de aplicativos de terceiro, que seria personalizável. Por exemplo, eu selecionei aqui o Salesforce e o Slack, que seria acesso direto aqui em cima, completamente personalizável. Ok. E aqui seriam os aplicativos do Google, ou seja, e-mails, calendário, Drive, ou seja, links de acesso direto, como aqui em cima também seria possível acessar diretamente aos aplicativos do Google. Passando aqui mais abaixo, aqui, as tais comunidades que o Tiago comentava, acesso às minhas comunidades, onde se pode acessar, postar, ter um contacto direto com outras equipas, seja de trabalho, seja não relacionado com o trabalho, como yoga, etc. Isto seria uma ideia de primeira página. Okay, eu vou mostrar também aqui a parte de recursos humanos. Okay. Como ideia, tem aqui várias informações, onde pode haver benefícios para o trabalhador, descontos e acesso direto também
à equipa de recursos humanos para fazer o contacto direto, tem aqui vários tipos de informação. Relembrando, isto seria um caso de uso, é completamente editável, e a edição é bastante simples, já mostrarei mais à frente. Okay, aqui à frente vou mostrar também o onboarding, penso que seria interessante para novas incorporações, onde terá a documentação relativamente ao primeiro dia do empregado, primeira semana, o primeiro mês, como podem contactar a equipa, pedir material e várias outras funções, termos e condições. E aqui também, bastante interessante, tem a parte de ofertas de trabalho dentro da empresa, que pode ser partilhado com outros utilizadores, e pode ser, há filtros aqui para selecionar através de metadata, que seria como uns tags para poder encontrar melhor a informação, tal como aqui em cima, na procura. Então, nesta página, seria ofertas de trabalho da empresa. Okay. Eu vou passar aqui ao outro entorno, outra página. Como o colega Tiago falou, ou seja, a analogia da Lumaps, que é como uma cebola, existem várias camadas, ou seja, existe uma plataforma, dentro da plataforma existe um site, dentro do site existem grupos, comunidades. Portanto, isto seria uma página que enquadrada na própria plataforma. Isto seria o cantinho do trabalhador, onde tem aqui o acesso direto à caixa de e-mail do trabalhador, o calendário, o meu drive, apresentações, as comunidades do trabalhador, uma biblioteca da empresa, onde pode ser disponibilizado vários tipos de conteúdo, seja imagens, vídeos, etc. Aqui poderá visualizar os colegas, entrar em contacto diretamente, ver os posts feitos ultimamente, e aqui um formulário de contacto, por exemplo, para pedir férias. Ok. Eu vou mostrar aqui também, em cima seria outra página, que penso que seria interessante também, News Center. Mais uma vez, é possível, através de filtros, encontrar informação, ver todas as notícias da empresa. Também aparecia na primeira página. É só mais um exemplo do que se poderia fazer. Ok. Vou apresentar aqui outro ambiente seria mais um exemplo do que se pode fazer com a ferramenta Lumaps. Aqui aparece a cotação da empresa. A mim está referido como Norte da América, mas, por exemplo, aqui já não teria acesso a outro tipo de informações, ou seja, toda a informação numa página pode ser customizável e pode ser dado o acesso a utilizadores específicos, apesar de ser a minha página. Aqui, por exemplo, diretório de usuários, onde o usuário pode entrar, ver todos os colegas, ver quem estaria, também a árvore da empresa. Ok. Aqui, esta parte seria mais da parte da edição. Apenas administradores teriam acesso a esta página, mas poderá ser visualizado como as análises, analytics da empresa. Estes são os do Lumaps, mas poderia estar associado também aos do próprio Google, ao Google Analytics. E aqui dá para ter uma melhor visualização da interação. Eu vou só passar aqui, rapidamente mostrar, vou voltar ao outro entorno. Ok.
e vou mostrar como funcionaria a edição. Cada página funciona como... Existem rows, existem widgets, existem vários campos que são... Cada campo seria personalizável. Por exemplo, aqui o formulário de contacto tem vários campos: editar o título, os links, o tipo do formulário de contacto, quem iria receber, neste caso sou eu, quem iria receber o formulário de contactos. Cada campo aqui desta página seria editável. Eu brevemente vou aqui mostrar a parte de trás. Por exemplo, tem aqui, esta seria a página principal, e tem aqui várias funções, como referi aqui a configurações da plataforma, configurações do site, tal analogia à cebola, que tem a plataforma, dentro da plataforma tem o site. Por exemplo, criando aqui uma página de conteúdo. Ok, e aqui seria possível adicionar vários widgets, várias células, eu vou só aqui adicionar rapidamente alguns. Um calendário, chat, comentários, community list, contact form, email, por exemplo. E automaticamente aparecem todos os widgets adicionados, que podem ser personalizáveis. Vou mostrar aqui, por exemplo, nos eventos. Ok. O tipo de conteúdo a aparecer. Portanto, resumidamente, é tudo personalizável. É uma plataforma sem código, e é bastante intuitivo. Eu vou passar agora. Não sei se Tiago, que falta apresentar alguma coisa mais. Não. Íamos terminar aqui com a tua demonstração. Okay. Muito obrigado. A ideia aqui, espero ter sido transparente, é a facilidade e as possibilidades que têm dentro de uma solução como a Lumaps. Muito facilmente, como podemos ver aqui nesta imagem, conseguimos associar diferentes widgets, diferentes fontes de informação que possam ser relevantes para as empresas, e arrastando ou selecionando ou fazendo alguns cliques, conseguimos criar uma página como aquelas que temos visto. Eu penso que neste momento esteja terminado. Não sei se queres